Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre grandes eventos DC. Essa coleção, se é que dá para chamar assim, ou esse selo que a Panini vem lançando aí desde 2022, alguns títulos. E eu caí nessa cilada porque eu me sinto culpado de não saber tanto sobre o universo DC. Resolvi então, falei, vou investir nos grandes eventos DC para poder aprender mais sobre as lendas, né, do grande universo capitaneado pelo Superman, Batman, Mulher Maravilha e tudo mais. E comecei justamente pelo Lendas. Mas, antes de ler o Lendas, eu peguei também o Reino e falei, deve ser um bom ponto de partida. Mas eu estava enganado. E eu digo por quê? Grandes Eventos DC Lendas é um quadrinho clássico de 1985, ou seja, faz 29 anos. 39 anos. E essa edição da Panini é uma edição em capa dura, já lançada em 2022, com 160 páginas e já está mais baratinha agora. E ela reúne a minissérie inteira Legends, né? Legends. Essa minissérie ela é consequência direta da crise nas Infinitas Terras, né? Então a gente vai ter aqui John Ostrander e Len Wein no roteiro, com a arte de John Byrne. Pois é, rapaz. E o que acontece? Isso aqui é para quem leu Crise nas Infinitas Terras e para quem entendeu Crise nas Infinitas Terras e para quem lembra de muita coisa nas Crises nas Infinitas Terras e as consequências dela, porque foi uma tentativa da DC apresentar o novo universo dela, a nova faceta dos super-heróis, incluindo aqui a nova Liga da Justiça da América para aquele público dos anos 80. Isso posto, eu não tinha lido, sei lá, acho que faz uns 6 ou 7 anos que eu li Crise nas Infinitas Terras e confesso para vocês que não é uma saga que eu goste tanto assim. Então isso aqui para mim acabou sendo uma verdadeira cilada, porque dependia muito de saber o que aconteceu antes, apesar de ter boas ideias, né? Apesar de ter aqui funcionar como uma espécie de chamariz para a série dos personagens, porque é isso. O Darkseid, ele chama alguns asseclas dele, manda para a Terra com uma única missão: desacreditar os heróis para que a humanidade não tenha esperança em seus heróis e assim fique mais fácil para ele conquistar o planeta Terra. Confesso que é uma aventura, bem com aquele jeitão de anos 80, bem com aqueles clichês que a gente já espera de super-heróis, mas a grande surpresa é a boa participação do Shazam, né, do Capitão Marvel, agora Shazam, na época ainda era Capitão Marvel, nessa série. E aqui parecia que a DC ia investir de fato no Billy Batson, no Shazam, para ser um dos seus protagonistas, mas isso não viria a se consolidar. Pelo menos até hoje eu acho que o Billy é um personagem ali de segunda linha. Mas é uma história aí do Darkseid tentando derrotar os heróis da DC. Eu achava que esse selo Grandes Eventos seria algo similar ao Marvel Essenciais, né? Algo similar ao Marvel Essenciais, onde a gente teria histórias ali meio que autocontidas, que você consegue ler sem a todas as outras conexões, mas não é assim. Pelo menos nos 6 títulos que a Panini lançou até agora. Além de Lendas e Reino, que eu tenho aqui e já vou comentar, a Panini já lançou Ponto de Ignição, Odisseia Cósmica, Milênio e Invasão. Além do já citado Crise nas Infinitas Terras. Esse sim, um dos grandes eventos da DC. Agora, sobre o Reino, é um quadrinho que, se eu não me engano, só foi lançado aqui no Brasil, só tinha sido lançado aqui no Brasil na época da Superman Premium, né? Na época da editora Abril. E agora ganha essa edição em capa dura, com suas 208 páginas, custando R$ 89. Aqui a gente tem a minissérie The Kingdom, parte 1 e 2, e os spin-offs, The Kingdom Filho do Batman, The Kingdom Nightstar, The Kingdom Offspring, The Kingdom Kid Flash e The Kingdom O Planeta Krypton.
E aqui a história gira em torno de um personagem que quem vai lembrar dele, quem vai conhecer ele, é quem leu O Reino da Manhã. E aqui você vai entender do que eu estou falando a respeito de ser uma cilada, né, para quem quer aprender de DC Comics. Todos esses grandes eventos que foram lançados aqui nesse selo Grandes Eventos DC, eles têm relação direta com alguma outra história. Então você precisa já ter uma bagagem pregressa para ter um melhor aproveitamento. Aqui, por exemplo, o tempo inteiro é referenciado o Reino do Amanhã, né? E a história vai girar em torno da origem do GOG. Então a gente vai saber que o GOG era um sobrevivente, ou, aliás, o único sobrevivente daquele atentado no Kansas que acontece lá em Reino do Amanhã, de Mark Waid e Alex Ross, né? E aqui faz falta muita arte do Alex Ross, porque apesar da gente ter um time de peso acompanhando o Mark Waid, Ariel Olivetti, Frank Quitely, Barry Kitson, Mark Pajarillo, Mike Zeck, nenhum deles fica à altura do Alex Ross, convenhamos. E a história do GOG, ela é uma história que tem uma motivação inicial bem interessante. Ele, de único sobrevivente do atentado, se transforma em um pastor da igreja do Superman, e a partir desse momento ele meio que se radicaliza, né? Como se o Superman fosse um messias para ele e tudo mais. Só que depois ele descobre que a devastação que aconteceu lá no Kansas, que é um dos plots de Reino do Amanhã, só aconteceu porque o Superman e os heróis clássicos abandonaram a Terra nas mãos daqueles jovens radicais, né? Então ele se sente traído, de alguma forma ele consegue um poder sobrenatural e parte através da linha do tempo caçando todos os Supermans. Esse começo é intimamente ligado ao Reino da Manhã, é bem interessante. Acontece que do meio para frente dessa edição a gente vai conhecer personagens espalhados aí pelas realidades alternativas do multiverso da DC, como por exemplo o filho do Homem Elástico, o filho do Batman, e outros personagens menos cotados, por assim dizer. Então, se você estava pensando em pegar esses títulos para conhecer mais a respeito de sagas e eventos da DC Comics, eu acho que não é um ponto de partida. Então, para quem que seria essa coleção, esses quadrinhos lançados no selo Grandes Eventos DC? Seria para leitores já consolidados, para leitores que já leram outras obras da DC e que querem complementar a sua experiência. Pelo menos essa é a minha percepção, né? Não é uma boa porta de entrada. Aliás, qual seria uma boa porta de entrada para quem quer saber mais a respeito de DC Comics? Eu particularmente acho que talvez essa coleção dos Novos 52 que está saindo nas bancas aí seja um ponto interessante. Agora quero ouvir de você. Esse foi o Poptopia de agora. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Um forte abraço, até a próxima.